Hoje é 18, né? 17. Boa noite, estamos de volta. Hoje é 17 de janeiro de 2019. O tema hoje são sociedades secretas, Le Château, ou Castelo. A sociedade secreta está ligada ao movimentos templários, cruzados, ao rosacrucianismo e outras sociedades. As sociedades secretas de René Le Château, Carlos Meza. Aqui ao sul da França. Eu, particularmente, tenho predileção por tudo que se refere ao sul da França e à Occitânia. E tenho recordações de lá, que é o tema que nós vamos falar na quarta-feira que vem, sobre reencarnação. Então, tem alguns temas que a gente tem afinidade. Oi? Não entra na roda. Seja através de sonhos, seja através de leituras, filmes. No ano 70, o imperador Tito se apodera de Jerusalém. Então, o Templo de Salomão, no ano 70, foi quando foi destruído o Templo de Salomão, né? O tesouro do Templo de Salomão e a condução a Roma. Então, tem toda a história dos templários, que teriam conduzido os tesouros, toda aquela história de René Le Château. E ligado à maçonaria também. Em 410, o rei visigodo Alarico se apodera de Roma e das suas riquezas. Aí começa o Império Turco-Otomano, né? Alarico II será vencido por Clodoveu, primeiro rei dos francos, que é a antiga Gália, a antiga França. O tesouro transladado a Redai, capital de Razes, atual René Le Château, no sul de França. Na obra Geografia Historique, Eclesiástica e Civil. Geografia Histórica, Eclesiástica e Civil, ou descrições de todas as partes do globo terrestre. Jean-Joseph Valset, 1755. Valset. Seleciona o antigo castelo de Rhodes, Redai, com a vizinha René Le Château, que é próximo mais ou menos a Carcassonne, ali, a uns 15, 20 quilômetros. Se creia que desde a estância em Terra Santa, em 118, ano 118, os templários teriam trazido o tesouro do templo. Alguns creem que segue no sul de França, outros dizem que foi transladado para a Escócia, para a Inglaterra. Até hoje são mistérios. Depois a queda de Montsegur, então Montsegur fica no alto de uma colina bem alta, um morro, e onde teria um forte que demorou para ser conquistado, mas acabou sendo destruído depois. Hoje tem só as ruínas. Seria um dos últimos achados dos templários na Europa. Tem bastante gente ali já, né? Vamos ver quem é que está no ar ali. Rafael, Rosana Silva, Rafael Savato, Tina Souza, Aline Bereto. Ô, Aline, até amanhã. Amanhã estamos aí trabalhando já. Everson Policarpo, Antônio Alves Elias, Mislaine Rabelo. Boa tarde, boa noite a todos. Para quem está chegando, é René Le Château, os Tesouros Templários, a história secreta, a sociedade secreta. Para quem leu o Código da Vinci, o Código da Vinci fala sobre o René Le Château. E aquele Anjos e Demônios também falou alguma coisa. Eu li todos eles. Inclusive a chave secreta fala sobre a maçonaria. Aí tu vê toda a ligação de Washington, a cidade mais maçônica do mundo. Inclusive o Capitólio de Washington é o mesmo tamanho do Templo de Salomão. Tem o filme, tem o tesouro com o Nicolas Cage. Não lembro se é em Washington ou se é Nova York. Não, foi em Nova York, parece. Se crê que desde a instância em Terra Santa, 118, os templários teriam trazido. Depois da queda de Montsegur, 2 de março de 1244, a minha lembrança é 1314 por aí. Outros perfeitos, eles eram chamados sacerdotes e perfeitos e perfeitas. Eles eram muito parecidos com os essênios, diz que eles eram os mesmos essênios. Eles abdicavam das coisas materiais
Eles tinham uma vida, trabalhavam com ervas, com herbolaria, com medicina natural, parecido com os druidas também. Tem muita parecência. Só que eles acreditavam no Deus do bem e Deus do mal, né? No maniqueísmo. Era mais tipo o Zoroastro, que tinha o Deus do bem e o Deus do mal. E aí foram acusados de bruxaria por causa disso. Acusações falsas, que na verdade a heresia é católica, não é cátara. O termo cátara vem de universal. Seriam os primeiros. Em muitos aspectos era mais correto que os próprios católicos. Tem a ver com o druidismo também. Depois da queda de Montseguro, então, 2 de março de 1944, Bertin Marty, os chamados os filhos do Graal. Só que eles tinham, não era o Graal, o cálice sagrado, já era sangue real, aquela história toda da confusão que Jesus teria deixado filho e família, que eu pessoalmente não acredito. Mas tem gente que fez até romance sobre isso. Marie de Negre W. Dame, de Blanchefort, descendente desse tipo dos Templários, o grande mestre Bertrand de Blanchefort, morre em René-Château no 17 de janeiro de 1781. Era uma família rica lá, Blanchefort. Aí já é a Idade Moderna. O último monarca merovingio, então tinha os merovingios e os carolíngios. Os carolíngios eram descendentes de Carlos X. E os merovingios, Clovis, não lembro agora. Era um outro rei, tinham 2 linhagens. Supostamente descendente de Jesus, coisa que a gente não aceita. Né? O último monarca merovingio, Dagoberto II, assassinado em 679. Algumas tradições dizem que teve um filho chamado Segberto IV, custando pelo Sicambro Meroveu Levi, que levou a René-Château. Sicambro, não sei o que é, aquele em espanhol. A lenda afirma que Sigberto se apoderou Pantard, retorno ardente, e se casou com Amba, dando lugar à linhagem dos condes de Razes. Pierre Plantard, esse cara que escreveu um livro errado sobre o Graal, essas coisas. Esse Plantard aí. Ele é mais ou menos como o Zacharia Sitchin no século XX, dizendo algumas coisas que não são bem corretas. Criou aquela Priorado de Sião, os 7 sábios de Sião, aquela história que é uma história que aparece no Código da Vinci. O protocolo dos sábios de Sião, que seria o domínio dos judeus, uma coisa meio sionismo e antissemitismo. Bruno Silva, Mislaine Rabi. Então ele se diz descendente de Dagoberto II, o perfeito do chamado Priorado de Sião. O juiz de instrução, Thierry Jean-Pierre, foi reconhecer Plantard que tudo era uma fraude. Então, Plantard era uma fraude. Alguns dizem que Leonardo da Vinci era do Priorado, algumas outras pessoas ilustres. Mas não se tem uma prova histórica. Nem tudo que o Dan Brown diz é correto. Ele pegou vários livros, várias referências. Talvez até ele pertença a alguma sociedade secreta. Agora não sei. Sim, aí que está o erro, né? Que Jesus não deixou filho, não casou com Maria Madalena, isso aí é alguns que são anticristãos que vêm com essas conversas. Por isso ele sabia que os próprios apóstolos iam ser mortos, o João foi o último, ele disse, esse ficará comigo até o fim, então para que ele ia deixar filho? Sabendo porque ele iria morrer também. Não teria lógica. E poderia até atrapalhar, né? No momento que tu tem uma missão e tu tem filho ou descendente, o filho de César com Maria Madalena, aliás, Maria Madalena não, com a Cleópatra, ninguém sabe o que houve. O Cesário. Aquela que aparece nos filmes, que ela teve com Júlio César e com Marco Antônio. A da cobra, da áspide. Eu acho que era quarta, não lembro. A gente só conhece uma, né? Esse Pierre Plantard é um cara falso, então. Como se chama hoje em dia, é um fabricador de fake news. É um desinformador. Era o Ptolomeu.
É o mesmo que disse que a Terra era o centro do universo? É o mesmo astrônomo? Mas ele é o astrônomo ou é aparente do astrônomo? Ptolomeu. É da época dos hititas, dos Icsos. Antes, hein? Os Icsos foi a época do Akhenaton, Amenófis IV. Que é outro tema que a gente pode comentar. Akhenaton é um tema interessante. Vou ver se eu acho alguma coisa. É, a quarta dinastia. Não, 18ª dinastia. Amenófis IV, Akhenaton. 17ª é do pai dele, né? Amenófis III. Merneptah. Não tem nada a ver com aquela série da Record errado. Era o Merneptah, o faraó. Não era o Ramsés II. O Ramsés II era antes. É da época das pirâmides. Não lembro. E o sumiço do corpo de Moisés, ninguém nunca falou nada. O que houve com o corpo dele? Thierry Jean-Pierre. Então, os merovíndios, supostamente descendentes de Jesus, mas nada a ver, né? Antônio Bigot, René Le Chateau, Abade Bigot. Certificado de Assunção, definição da Marquesa de Blanchefort, 1781, século XVI. Né? Não, 18. 1718. Onde havia servido como pároco, como padre, em 1792. Direção havia Sabadell, antigo, ainda que falece incolúre. Em 1 de março de 1793, são embargados seus bens na França. Lembrando que no sul da França era um francês misturado com latim. O occitano é uma linguagem bem diferente. Real do Guedert, Real Dinho Bortolin, Real Dinho. Edelcio Sartor, Luzia Sartor, Real Dinho, Real do Guedert. Boa noite. Bruno Silva, Luzia, tua mãe. Claudeci Silva. Edelcio, boa noite também. Fábio Pacheco, Salete Rosa, Alice Caetano. Forte abraço também. Salete Rosa, abraço também. Alcir Caetano também. Já tinha falado. Em 1 de março de 1793, são embargados seus bens da França. 11 anos dessa despedida, 1781, Marie de Negre d'Able, Marquesa de Raupoux de Blanchefort, morre estrangulada, entregando a fortuna a Bigot, e certos documentos que provêm de Bertrand de Blanchefort, terceiro grão-mestre da Ordem do Templo. E vem a Ordem do Templo, a Otto, a Ordem do Templo Oriental. Blanchefort e outras famílias se entregam a todos os bens que havia instalado a Revolução 1789, a Revolução Francesa. Bigot esconde todos esses bens, documentos, lugares dispersos da igreja de René Le Chateau, colocando na tumba da marquesa um código Vigenere, uma clave minúscula e outra lousa com in Arcádia ego. Arcádia é uma terra da poesia, né? Arcádia, filosófica. Tem o arcade e o jogo, né? E eu acho que tem jogo sobre isso também, se não me engano. Mas Tesouros Templários deve ter algum jogo. Que é uma comunidade muçulmana que assassinava. E usava o hashish, por isso é hashashin. É os consumidores de hashish. Bigot na represa, no regresso jamais deu o exílio. Não voltou jamais ao exílio. Mas no Marquês de Fleury, chega em 1790. Tem até um descendente do Fleury de São Paulo. Na compra em René, Lebain, todos os terrenos de Blanchefort para buscar algo ali. Então, andaram procurando. O abade Saunier, o padre Saunier, teria descoberto e aí deu origem ao Código da Vinci. Menina Arcádia Ego.
Eu estou na Arcádia, mais ou menos assim, se tu for traduzir. Em 1059, então ali tanto vai e vem, né? Ao mesmo tempo fala no século XVIII, fala no século 1000, no século IX. Em 1059 se constitui a igreja em René-le-Château. Lembrando que 1059 é uma das primeiras investidas da igreja em direção a Jerusalém, né? As primeiras cruzadas foi 1000 e poucos. Teve 3, 4 cruzadas. Em 1300 e alguma coisa que os turcos tomam a Europa, né? Até 1400. Não, foi antes. Foi em 600 e pouco, até 1492. Durou 400 anos, né? Terminou em 1492. É. Terminou em 1492, quando Colombo chegou à América. Então, Piri Reis é século XV, 14, 15. E aí é outro tema interessante, que fala na possibilidade dos extraterrestres, que é um mapa que foi visto de cima, e então algum tipo de aeronave para fazer aquele mapa. E já tinha Antártica, já tinha América, antes mesmo de Colombo chegar lá. Teoricamente teriam uma igreja em homenagem a Maria e a Maria de Magdala. Então tem até a Torre Magdala, né? No século XIII. Em troca da divulgação, um feito extraordinário. Em 1885, Abade Beren de Saunier, aí que vem o Código da Vinci, aí da origem ao livro, foi o cara que teria descoberto essa suposta riqueza aí, tanto que ele reformou a igreja e tudo mais. Eu não cheguei lá, eu fiquei acho que uns 30 quilômetros mais ou menos de lá. Carcassonne já é bonito e ali é para o outro lado, mas é na parte sul ali também. Montazeus, seu irmão Alfred seria sacerdote de Paris, 6 anos a mais. Simpatias monárquicas contra a República. Então ali já começaram a falar em monarquismo, aos 33 anos. Um mês depois, chegado ao povo, suspendeu por diatribes antirrepublicanos nas suas missas. Estando em Paris, seu irmão Alfred se apresenta ao conde Chambord. Tem até o castelo Chambord em Paris, né? Herdeiro do trono da França. Possível Henrique V, até que abdica a favor da República. Maria Teresa de Modena, esposa de Chambord, era uma Habsburgo, aí o Império Habsburgo, na Áustria. Império Austro-Húngaro depois. Marquês de Chambord, não, Charles Bedien, chefe de bien, membro da Sociedade dos Filadelfos, íntimo do cônjuge, realiza encargo ao Saunier, movendo filhos para retorno a René-Château. E Rosa Filhos, né? Beringer Saunier. Façanhas. Supressão do púlpito de Luís XIV. Aí já começam as decapitações, 1789, tudo aquilo. Justo a obra descobre o pilar de madeira num metro alto, coronado por um capitel coríntio. Interessante que coríntio é da Grécia, né? No interior do frasco de vidro, com pergaminho enrolado do século XVII, testamento de Henri Rampau, senhor de Rennes. Tem uma cidade mais para o norte, na região da Bretanha, que é Rennes. Não tem nada a ver com René-le-Château, que é o sul. A genealogia 1244-1644, com selo de Blanca de Castilha. Aí a tentativa de unir França com a Espanha. Castilla-Castela. Por isso castilhano. O segundo pilar visigodo do século IX serviu de suporte para o altar. Saunier o fez instalar no jardim para uma figura Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. Na inscrição, missão 1891. Aos 24 anos, fizeram a comuna com a cura. Ou cura. 24 crianças, né? 24 crianças. Comunhão da cura. No seu diário, Saunier escreve: 21 de setembro de 1891. Carta de grandes façanhas de uma tumba, chovia pela noite. Saunier decifra o pergaminho e quer que se levante uma lousa de 60 por 20 aos pés do altar. Se chama agora a lousa dos cavaleiros templários. Ainda que pareça os cavaleiros num único cavalo, na verdade simboliza, eram dois, né, que eles andavam dois em dois.
e, em realidade, mostra um cavaleiro com uma criança. O último merovíndio, Sigiberto IV, filho de Dagoberto II, 652 e 679. Inclusive, foi uma das coisas que foi usada contra eles, sendo que eles eram homossexuais, só porque dividiam um cavalo. Um abraço para a Fátima Bernardo. Lembrando que, inicialmente, eles não podiam ter... não poderiam ter dinheiro, não poderiam ter riqueza, não poderiam ter poder, coisa que mais tarde acabou acontecendo, né? Os primeiros bancários foram os cavaleiros templários, os primeiros banqueiros. Outras façanhas, então, continuando. Debaixo da lousa dos cavaleiros, uma sepultura com vários esqueletos. São os senhores de René-le-Château. É uma tumba que quis abrir Jacques-Luc Robin, quando se fez alcaide. Alcaide é meio tipo padre, né? Não, padre não, é o delegado da cidade. Justo no dia de ser elegido alcaide, Robin, aos 58 anos, falece com infarto no ano 2008. 2008, tá certo ali? Tá 2008, né? Segundo o texto de Bigot, a tumba dos senhores se encontra à direita do balaustre. Na dita tumba encontra um cofre repleto de ouro e joalherias, alhajas, acho que é joalheria. Bigot afirma nos textos: baixo do altar existe uma cama que se encontra as tumbas dos amigos, antigos reis e certos documentos, que não devem ser do domínio público. Saunier saqueia o cemitério. Com o buril elimina o epitáfio da tumba da Marquesa de Blanchefort. Forte branco, Blanchefort. A riqueza do cura. Saunier se ausenta em frequência a Paris e Budapeste, Hungria, sede de bancos, donde os Habsburgos recompensam o cura. Ali conhece a cantante Emma Calvé. Entregue em 1893, documentos encontrados, o pilar visigodo ao abade Biel, diretor de Saint-Sulpice, lá em Paris. Saint-Sulpice. Las 88 da Torre Magdala. Quem lhe apresentou o sobrinho, o editor religioso Ané, em cuja casa se alojou Saunier enquanto esteve em Paris. E Émile Ruffet, autoridade de manuscritos antigos, que leva ao bispo Félix Arsène Billard. Adquire no Louvre as réplicas do retrato do Papa Celestino V, Santo Antônio, David Teniers e Jouvin, o jovem, e os pastores na Arcádia, de Nicolas Poussin, que é aquele em Arcádia. Isso aí está lá no Código da Vinci. Jean de Habsburgo, arquiduque da Áustria-Hungria, visita Saunier em René-le-Château, fazendo crer ao público que seu nome é Guillaume. Saunier redata cartas que deixa sua criada, Marie d'Anamode, com missivas ao bispo de Carcassonne, fazendo-se que a tempo de sair se torna urgente, pelo qual motivo. Maria fecha as recentes quando chegam cartas do bispo. É um modelo standard de carta. Teve que fugir, né? Durante o exílio de Saunier em Petit Séminaire de Narbonne é outra cidade da França, recebeu uma dotação da Condessa Chambord, a 3.000 francos, segundo o próprio pároco reconheceu durante o posterior processo judicial. Não sei quanto seria hoje, mas na época era bastante dinheiro. Maria Teresa Beatriz Caetana de Habsburgo, Lorena faz parte da França, 1817, 1886, 1888. Condessa de Chambord. Era uma mulher de Henrique de Artois, que tem a ver com a cerveja Stella Artois, é a mesma família. Filha póstuma do príncipe Carlos e a princesa Maria Carolina de Bourbon dos Sicílias, né? Dos Sicílias. Neto de Carlos X, aqui já aparece Carlos X. Na Alhambra, no sul da Espanha, tem o castelo do Carlos X. O último Bourbon e Bourbon das Sicílias. Carlos X, reinou na França. Henrique Carlos de Bourbon e Bourbon da Sicília. Carlos X, os conhecimentos revolucionários da Paris em 1830. Abdicou seu neto Henrique e jogou seu filho Luiz Antônio de Bourbon, que também abdicasse seu jovem Henrique, que por então teria sido 12 anos. Era, após um legítimo herdeiro da rainha borbônica, ao trono francês. Como tal, era também
chefaço do partido legitimista. Bourbon era o Luís XIV também, né? Se não me engano. Hã? Não, mas a família Bourbon é dos Luís, né? A família real. A conexão com a monarquia se produz, porque é a região de Bourbon, graças ao irmão do abade, Alfred Saunier, preceito dos filhos do Marquês de Chateaubriand. O monarca convencionou com grande possessão Languedoc, que vivia em Narbonne. Languedoc é sul da França, Occitânia. Narbonne no sul também. Saunier realiza, Fátima Bernardo, então já foi. Encargo personalizado à Casa Giscard de Toulouse. Toulouse é ali perto dos vinhedos também, na parte oeste da França. Proprietário da mansão. Em 1914, o demônio Asmodeu, na entrada, o livro de Tobit, do Antigo Testamento. Tobias, né? Então, Asmodeu é da luxúria. O guardião do umbral, sempre presente em toda iniciação, um personagem que impede ou dificulta o passo do candidato ao tempo. Pode ser a morte na maçonaria e também o terrível. E na entrada, este lugar é terrível, terrível é Riclocos, 22 letras em latim, o qual representa as 22 letras do alfabeto. Um irmão que esforça a despertar terror interior do iniciante e deseja lograr os seus propósitos. Na linguagem Jung, a sombra, né, nossos defeitos, nossos demônios internos. O guardião do umbral impede o passo, solicita a palavra e o sinal de passe, qual a esfinge decifra-me, eu te devoro, solicitado aos candidatos a iniciar-se no Antigo Egito uma palavra secreta. Que era o homem, né? Que tem 4 pernas de manhã, 2 pernas à tarde e 3 pernas à noite. Lembra do... Asmodeu tem sua perna destapada e adelante grau de companheiro. Interessante que na iniciação maçônica tem esse negócio de uma perna ser destapada também. Saunier escreve em seu diário, 21 de setembro de 1891, visto pároco de Nevian, em casa de Gens ou Geles? Geles. Visto a cruz e segredo. Cruz era o vigário geral. O interior da igreja sofre uma reforma, não se coloca só na forma de damero. 64 castilhas inicialmente. O timbre da igreja manda colocar um triângulo que altera com cruzes, alusão aos Rosa-Cruzes. Aí já entra o Rosa-Crucianismo. Em Paris, Saunier conhece a atriz Emma Calvé, a quem fundou em 1891, companhia do conde de La Rochefoucauld, a ordem cabalística de La Rosa Cruz do Templo e do Graal. Esses personagens seriam invitados, convidados e muitas vezes vistos por Saunier, muito a menudo em René Le Château. Então, Sociedade Secreta, Rosa Cruz. Jesus com a rodilha esquerda descoberto, grande aprendiz, grau de aprendiz. Graus maçônicos. Saco da vida da viúva maçônica sobre a confessionária. Aquela história da viúva lá que Jesus conta. Martinismo, então, José de Saint-Martin. Rosacrucianismo, que teria a ver com Christian Rosenkreuz, teoricamente. Outros dizem que ele não existiu, que seria uma figura... E observações templárias com signos do grau 18 na igreja, na maçonaria. Grau 18, então, o Rosacrucianismo. Cavaleiros Templários e Rosacrucianismo. E ali tem os triângulos, a estrela de Davi, com o Anki no meio, que é o símbolo da vida para o Egito. Então, Filadélfos. Não sei o que tem a ver com a igreja de Filadélfia. A ordem martinista, então o símbolo do martinismo é a cruz de Salomão, de Davi, com o Anki no meio. Jean-Claude de Saint-Martin. Foi criada em 1890 por Papy e Augustin Chazonneau. Mas está faltando Jean-Claude de Saint-Martin. Martinez e Pasquali e Louis-Claude de Saint-Martin, está ali. Em quem a ordem teve seus nomes. Esoterismo, iniciação. Eles, na verdade, eles foram alunos, o Papy foram alunos de
de Pasquali e de Jean-Claude Saint-Martin. O rito antigo e aceito e primitivo de Mênfis é herdeiro das tradições maçônicas do século XVIII. Então, tem o rito escocês antigo aceito, tem o rito de York e tem esse rito aí, de Mênfis, maçonaria egípcia. O que mais? Bordeaux, Academia dos Verdadeiros Maçons de Montpellier. Montpellier é uma cidade muito rica no sul, perto de Nice, uma cidade... Grandes pessoas estudaram lá, tem a biblioteca, universidade famosa. É tão famosa que tem uma cidade com o mesmo nome nos Estados Unidos. O rito de Pareti e Avignon, sobretudo o rito primitivo dos filadelfos de Narbonne. Rito primitivo dos filadelfos, estabelecido em 1779, então, 10 anos antes da Revolução Francesa, em Narbonne, e o Marquês de Chauquebin, cujo filho é amigo de Alfred Saunier, templário do cura, que, ademais, foi professor jesuíta no seminário de Narbonne. Olha que coisa complexa, professor jesuíta em Narbonne. Por isso, o lado negro do jesuitismo, coisa que a gente está vendo recentemente, algumas associações jesuítas, então seria o lado oculto. Nada a ver com Jesus, né? Usaram o nome de Jesus. Etienne Marcones de Nigre, familiar de Marie de Nigre de Abre, marquesa de Blanchefort, cujo palácio se encontra perto da igreja de René-le-Château. Segundo Lynn Pickett e Clive Prince, o grão-mestre dos discípulos de Mênfis e alto grau do rito de Mizraim, que aí é Israel, né, teve a ideia de reunir todos os graus dos diferentes ritos, até então praticados e consolidados nos princípios adotados em Montauban, que é outra cidade lá do sul da França. Dan Etienne Marconi de Nigre, escritor nascido em Montauban, em 3 de janeiro de 1705. Será que é o mesmo Etienne lá do escritor? Filho de Gabriel Marcones de Nigre, desperta o rito de Mênfis, instalado em Paris, e no Prado, Museu do Prado, em Madrid, em março de 1838. Edival Oliveira, Rondimar Gomes, Giovanni Costa. Grande loja de Bruxelas, em 21 de maio, na loja de Boaventura, Bruxelas, já Bélgica. E ali o símbolo de Claude Saint-Martin, Jean-Claude Saint-Martin. A construção se finca, se consolida. Saunier faz construir uma câmara secreta de trás da sacristia que dá acesso à cripta. A Vila Betânia, então, em homenagem a Maria de Betânia, né, uma das Marias, se constrói a partir de maio de 1901. Em 1902, Torre Magdala, futura biblioteca, 22 escadas para subir até acima. Se faz construir jardim de inverno no Mirador e um zoológico para animais exóticos. Dos terrenos da família Galibert, transladada da lápide do sarcófago com o epitáfio: in Arcadia ego, in Arcadia io, in Arcadia sou. Nicolas Poussin, o cara que fez o desenho, fazia desenhado um quadro em 1639, através do encargo com os pastores na Arcádia, onde se vê este lema com paragem próximo a Arques, Monte Cardot, ao fundo. Saunier compra uma réplica em Paris. E é interessante ali que eles acreditavam que Maria de Madalena e José de Arimateia teriam ido até a Inglaterra ou até a Escócia. Coisa que eu acho que não tem, cientificamente, não tem prova nenhuma. Né? Tem até a igreja de Maria Madalena em Paris e tudo. Provavelmente eles cultuavam as Ísis, né, que vinham com óleos, então as Madonas Negras, e como se fosse a Maria de Madalena. Os Berges de Arcadie, os pastores na Arcádia, e em Arcádia e na Arcádia Sou, Nicolas Poisson, 1637, 1638. Os pastores na Arcádia. Ali tem vários símbolos ali que é discutido no Código da Vinci. Em Poitiers, que é outra cidade do sul da França, situada entre as populações francesas de o que é ali? Serres e Antiques, Sanques. O Reza Tumba.
Lemola, o Moinho dos Pontífices. Deixa eu ver. A família Galiberti se translada. Interessante, Galiberti tem aqui no Brasil os Galiberti. Em 1921, construiu uma tumba, o maior sepulcro de pontífices. Elizabeth Galiberti. Proprietário do Moinho, posso ser, descoberta de publicação, Enigma Sagrado. Não sei o que é isso. É uma família que tinha lá naquela região. A suposta tumba de Maria Magdala, Pontífice. Pontius. A Torre Magdala, ali as tumbas. E a cidade de Maria Sul América, eles acreditam que Madalena teria. Pelo menos ela teria passado por ali, mas até onde eu saiba não tem prova histórica. Uma coisa que é uma crença local. A suposta tumba de Maria Madalena. Porque o que a gente aprende na história e até em alguma literatura, inclusive literatura espírita, que Maria Madalena teria ficado junto com Maria e teria fundado a Mansão do Caminho ali perto onde hoje é a Istambul, naquela região ali. Ela não teria saído dali. E eles dizem que ela teve até na França e na Inglaterra. Não tem prova histórica. Até se realmente se confirmar que seria uma descoberta interessante. Até onde saiba, não. Nicolas Poisson pinta os pastores na Arcádia. Berges da Arcádia, pastores da Arcádia, 1637. Atualmente se expõe no Museu do Louvre. Nicolas Poisson, segundo os chamados dossiês secretos, um dos mestres priorados de Sião, como comenta Pierre Plantard. Só que Pierre Plantard era um cara falso. O lema em Arcádia Ego, em Arcádia Sou, uma vez translatado o código Vigneri, Médio Batista Belasso, em 1553, e Tego Arcada Dei, oculta segredos de Deus. Eu oculto os segredos de Deus. Em seu interior, há 2 féretros, com tiradores em todos os lados e terra no interior. O proprietário dessas terras, Monsieur Rosset, a parte de demolir a tumba, teriam acesso ao bloco de formigão, ao passo que a sede desde que as montanhas Pontíris. É o nome da montanha lá, Pontis. Cova Madalena. Através de um dos miradores da Torre Magdala, coincidindo com a maçã da Barandila não sei o que é. O acesso à torre superior se observa uma cova. A cova se conhece pelos aldeães como a Cova de Magdala, desde os tempos imemoriais. Em realidade, é um grupo de 3 grutas, com símbolos e arcanos no seu interior. A cova foi pintada por Teners, o jovem, conservador da galeria do arquiduque Leopoldo Guilherme de Habsburgo, governador dos Países Baixos, em 1647, onde hoje é Holanda, né? Das pinturas se observa Santo Antônio nas Tentações. Santo Antônio se encontra esculpido na igreja de René-le-Château. Saunier comprou uma réplica deste quadro em Paris e esta na mesma cova, em frente à Torre Magdala. Ademais, a cova está pintada nos retábulos da igreja com o castelo de Constanza de fundo. Constanza é um castelo. Agora, qual o Santo Antônio ali? Pois é. Outras singularidades deste lugar. O pergaminho decifrado na chave da Marquesa, supostamente se diz, pastora sem tentação, que Poisson teria guardado a chave desde 681. Pela cruz e o cavalo de Deus terminou esse demônio guardião da meio-dia, maçãs azuis. Não sei o que é. Parecia que se tratava de uma falsificação até 1967. Investigadores Xavier Bonnet e Alex Lore no seu Cavalo do Diabo. Os 4 anjos sobre Asmodeus fazem o sinal da cruz. Por esse sinal, lhe vencerás. Em Hoc Signo Vinces é o lema de Constantino, te lembra? Quando ele adotou o cristianismo, em Hoc Signo Vinces, sobre esse signo vencerás.
Por esse signo lhe vencerás. 22 letras em francês, 22 escalas da Torre Magdala, 22 almenas na mesma torre, 22 graus do norte, para chegar até a cova. A letra Lê ocupa o lugar 13 e 14. Jacques de Molay, o último templário, morre em 1314. Isso é verdade, 1314. Jacques de Molay é da maçonaria dos jovens. A igreja contém os santos Germain, Saint-Germain. Os lobos atacavam as suas ovelhas. O São Roque, que é o mesmo nosso aqui. São Roque, um cachorro lambendo as feridas. E Antônio de Ermité se tira ao deserto e se faz amigo dos animais. Antônio de Pádua, é Santo Antônio de Pádua, buscador de maridos para noivas, e Lucas Grau. Então, Santo Antônio de Pádua, São Roque, que é o mesmo São Roque aqui da fumaça, e o São Germain. São Roque é o nosso. Inclusive tem um município em São Paulo, São Roque. E ali tem um símbolo igual ao Anki dos egípcios. Aparece a figura de São Roque com o padrão dos leprosos, quando também o personagem se usa com a rodilha direita adiantada como símbolo da iniciação maçônica. É o joelho direito exposto. Raiz do sol, do meio-dia, dibujo a árvore das maçãs azuis. Entre René Le Chateau e René Leban, se encontra o chamado Silão do Diabo, cadeira do diabo. Silão é a cadeira. Celta, que também usou o Marquês de Fleury como posto de caça. No seu assento se encontra o símbolo de Crismão de Baena, símbolo cátaro, os cátaros, alfa e ômega, o princípio fim, e o Anki egípcio, lá na direita. Lá. Por detrás se aplica o símbolo do Grial com um círculo que encerra uma cruz, mas não uma cruz qualquer, senão a cruz occitana, lá do Languedoc, língua do Oc, ou terra do Oc. Tumba de Baudet, finais de Geles e Baudet. Henri Baudet, abade René Leban, nasce em Quillan, em 61 anos, quando Saunier fez seus descobrimentos, párocos de René Leban, desde 1872. Abade Baudet sucede a Janvier, na reitoria de René Leban. Janvier recebe o escudo de Antônio Bigot, junto ao abade Emile François Caitry, cura de Saint-Laurent de la Cabrelels, autor do livro A Verdadeira Língua Céltica e a Origem de René Leban. Então tem a ver com celtas, tem a ver com os druidas. Morreu vítima dos dores abdominais depois de receber a visita dos emissários, provavelmente envenenado. Epitáfio, para alguns, em 310, número de páginas de X9OHI, Ixové, Uiavé, sei lá. Jesus Cristo, Teos, Unos, Solteiros, Jesus Cristo de Deus, Filho e Salvador. Ixové. O cura Geles, abade de Constança, assassinado em 1 de novembro de 1897. Roubaram e colocaram o cadáver com traços cruzados em meio ao corredor. Ademais, o assassino... Não entendi. Não lhe roubou? Remorso antes da ferida. Teve tempo de colocar o corpo nos braços cruzados na posição e a polícia encontrou papel de cigarrilhos, uma estranha inscrição Viva Angélica. Viva Angélica. Tráfico de missas e juízes. Abbé François Beringer Saunier. 11 de abril de 1852, 22 de janeiro de 1917. O Bispo Martí de Carcassonne, é um lugar muito bonito de se visitar, listado das missas de René Le Chateau. Descobre 110 mil missas entre 1891 e 1897. Uma contabilidade menciona ingresso de 1.193 mil francos, 1 milhão de euros atualmente.
€1 milhão. Em 15 de outubro de 1910, o provisionato de Carcassonne emitiu uma sentença convidando Saunière a retirar-se 10 dias até que aclare o tema. O abade Huguet defende vários processos. Em 13 de julho de 1915, se proíbe de exercer como sacerdote na sua paróquia. Em 1914, Saunière deixa de viajar a Budapeste, Hungria, com o conflito da Primeira Guerra Mundial. Não se vê mais com maletas e pretas de ouro. Saunière morre em 22 de janeiro de 1917, aos 65 anos. Bismarck de Carcassonne. Um segredo os fará ricos. Marie de Namur, um préstamo de 1.100 francos em 1918. Em 1942, o industrial de Perpignan, chamado Noël Corbu, chega a René-le-Château. Se alquilam, se alugam a Marie, dizendo que se ocuparam dela e deixando estar na casa. Ele vive na casa paroquial, atual museu. Confessa a Corbu que o povo vive em cima do tesouro. Afirma que se confessará onde antes morrer. 24 de janeiro de 1953, Marie falece sem dizer onde estava o tesouro. Até hoje não foi encontrado, então. Os buscadores de tesouros, Noël Corbu. Esse cara, se não me engano, tem no livro do Da Vinci. Noël Corbu inaugura em 1955 o Hotel de Latour, Hotel da Torre. Corbu realiza agulheiros, todas a fim em busca do tesouro. Quando não descobre nada, se ocupa da vida ao hotel, defendendo na imprensa. Diário da La Dépêche, janeiro de 1956. O povo vive em cima do tesouro e a Marquesa de Blanchefort afirma que há 18 milhões e meio de moedas de ouro. 18 milhões e meio de moedas de ouro. Chegam os primeiros buscadores de tesouros. Em 25 de julho de 1965, Etienne Delmas, alcaide, proíbe as escavações. É o prefeito, né? Depois dos focos capitaneados por Roland Amergue, radiestesia, aqueles que usam a varinha para buscar metais, usaram 25 quilos de dinamite para soltar os ar num poço. Henri Boution, terrivelmente terratenente argentino, compra em 1968. Jean-Luc Robin, cozinheiro, se faz cargo da fim 1994 a 2000. Ainda que os proprietários foram Bert Gerard, empresário, e Bob Krum, periodista. Em 1988, a suposta tumba Maria Magdalena é demolida pela ingente quantidade de visitas que recebe a mesma. Demolir a tumba. A suposta tumba. O Enigma Sagrado, livro de by Jean Leigh Lincoln, do qual o cara usou para fazer o Código da Vinci. É um livro polêmico, né? Não tem muita prova histórica. O Código da Vinci, Dan Brown, 1982. Afirmam que descobre Saunière são pergaminhos com genealogia. Uma de 1943, com selo de Blanca de Castilha. Outra, 1608, François-Pierre d'Alpou. Ou de Henri Raupeau, 24 de abril de 1695. Em diante. Toda genealogia foram documentos guardados por Bigot. E Lincoln grava vários documentos para a BBC Londres. Henry Lincoln segue vivo e seus quase 90 anos segue trazendo assistentes de Londres a rota de René-le-Château, onde mostra uma geometria pregada de símbolos. Depois da morte de Robin em 2008, o povo compra a finca e se transforma em museu. A coluna inspirada. A sociedade de Niebla, também conhecida como sociedade angelina, ou angélica, toma sua ideologia de franco-maçonaria. E, ao menos, um dos princípios pretende o conhecimento de Deus, através da natureza e, por sua vez, a reprodução da filosofia natural, aristotélica, ideologia, comportamento, assim mesmo pela gnose e pelo rosacrucianismo. Escritores de nome mundial, como Alejandro Dumas, o pai do... Não, é o dos Três Mosqueteiros, né? Eu acho que é o pai, acho. O filho que escreveu os Três Mosqueteiros. George Sand e Gerard de Nerval, Jules Verne também, mostra a pintura com Delacroix e Nicolas Poussin, famoso quadro que aparece na tumba similar
de pontífices, Pierre de René Le Chateau. Influentes personagens da cena, cultura social vinculados à estranha sociedade secreta. Que relação tem a sociedade Nebla com René Le Chateau? Maurice Barres, outro dos escritores da Sociedade Nebla, ademais político e amigo do místico Stanislas de Guaita. Esse cara era um demônio. Stanislas de Guaita. Se tentar ler, esse cara era demoníaco. É autor da novela A Coluna Inspirada, 1913. Em outra, podemos encontrar vários clérigos, desde a igreja de uma colina, trata um grande complô para transformar o cristianismo, graças ao apoio financeiro da Casa Real dos Habsburgos. Com segredo, propôs instaurar a figura de um grande monarca na Europa. Quizás, talvez alguém que assuma essa história. Esse é o final. Saudi Deselado, Barcelona. Esse livro é muito bom, Barcelona Insólito Secreto. Tu baixa o primeiro capítulo pela internet. Se tu for comprar o livro, sai caro, né? Não sei se tu compra lá na Europa mesmo. Mas é muito interessante. Toda a história da ligação da maçonaria e do Barcelona Insólito Secreto. www.planetalivros.com.br. É isso aí, então. Boa noite e até semana que vem.